Muito bem, meus queridos radioouvintes, amigos, aqui está a palavra do Senhor. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as suas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da grande morte. Aqui, meus amados irmãos, amigos, o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, é que a quem vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A carta à igreja em Esmirna. É o que nós concluímos num raciocínio rápido, que durante períodos em que Paulo ficou em Éfeso, em sua terceira viagem evangelística, todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus Cristo. É o que está escrito lá em Atos 19:10. Porém, Pedro incluiu os elementos e forasteiros da Ásia entre os destinatários de sua primeira carta, lá em 1 Pedro. É bem possível, meus irmãos, que a igreja em Esmirna, uma cidade situada ao norte de Éfeso, esteja incluída nessas citações. A primeira vez que ela é identificada por nome é nas citações no Apocalipse. Por isso, não temos informações específicas sobre esta igreja, além dos 4 versículos da carta ao anjo da igreja em Esmirna. Pouquinho que sabemos é positivo. Essa carta elogia, encoraja, sem oferecer nenhuma crítica dos cristãos em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna. A leitura que a igreja em Esmirna, hoje conhecida como a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país, Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos líderes lá há cerca de 600 anos de Cristo e reconstruída pelos gregos no final lá do 4º século antes de Cristo. A cidade ganhou nova vida. O que nós sabemos pela história é que pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver durante o domínio romano. Aí, Esmirna, meu irmão, se tornou um centro de idolatria oficial. Uma coisa louca. O centro da idolatria. Conhecida como guardião do templo grego, foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade deusa de Roma, mais ou menos 195 anos antes de Cristo. Em 26 anos depois de Cristo, foi escolhida como local do templo do imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade, identificado deusas gregas e tantas outras coisas da ceifa e da terra. Irmãos, na época do Novo Testamento, Esmirna, provavelmente aquela cidade, tinha uma população de aproximadamente 100.000 pessoas, por um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera. Essas coisas diz o primeiro e o último, Jesus dizendo que esteve morto e tornou a viver. Quase igual à afirmação
de 1 e 18, esta frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição, que mostra que os discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição de Jesus. O Senhor deles não fracassou diante da morte, ele a venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma esperança. Então, ele diz: conheço a tua tribulação. Versículo 9. Jesus, no meio dos candeeiros, viu o sofrimento de seus seguidores. Da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra, durante o seu ministério, ele olhou para aquelas pessoas que saíram e sofriam em Esmirna. Então, mesmo assim, ele não poupou de toda a dor. Nós vemos aqui nessa carta a tribulação, quando ele diz, aqui significa pressão, que significa fora. É isso, é uma coisa séria. A tua pobreza, mas tu és rico, quando ele diz no versículo 9. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres. Provavelmente sofriam discriminação por causa da fé, como ainda hoje muitas pessoas fazem discriminação da gente. E assim se tornam pobres. E é bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos em prol do evangelho. Agora aqui é coisa difícil hoje a gente encontrar alguém sacrificar coisas, propriedade sua em prol do evangelho. Pelo contrário, pastores que estão aí tomando dos outros, das pessoas. Mas tudo bem. Como os macedônios fizeram para ajudar aqueles irmãos necessitados alguns anos antes, em 2 Coríntios 8, 1 a 9, mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual, glória a Deus. Quando o homem aceita Cristo de verdade, ele tem fé em Deus. A situação dos discípulos era da mesma forma de Esmirna. Era muito melhor do que a da igreja de Laodiceia, que se achava rica, apesar da sua pobreza espiritual. 3:17, que eles diziam, somos ricos. E a palavra de Deus diz, não sabe que és um pobre, miserável, cego e nu. Então essa é a situação. A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é falar mal, meus irmãos. Frequentemente refere-se à blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna. Eles falando alguma coisa contrária. Esta afirmação veio da pessoa que se chamavam judeu, mas, de fato, não eram verdadeiros judeus. Às vezes acontece. Há o crente, mas não é um verdadeiro crente. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele não anda blasfemando, ele não anda falando coisas com coisa. Os judeus naquela época tiveram uma sinagoga em Esmirna, perseguiram os cristãos. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, conforme João 8, 39 a 47, e ainda Romanos, outros livros que mostram, eles eram servos de Satanás, disse Jesus, principalmente mentirosos, acusador dos fiéis. João 8, 44, era o filho do diabo. Então, meu irmão, não temas as coisas que tens de sofrer. Está escrito no versículo 10, na carta a Esmirna. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Então, covardes não têm esperança em Cristo. É o que diz a pessoa de Deus. Nosso Deus, falando através de Paulo, as pessoas que fogem da luta, responsabilidade diante de Jesus, por meio de querer não sofrer, não são dignas de comunhão com o nosso Deus. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento, nesta vida, não acredite nas palavras dessas pessoas, que Jesus mandou à igreja Esmirna. Também essas pessoas estavam ao contrário. Então,
o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, é o que está escrito. O diabo é visto como a fonte de perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando julgamento e possível a morte. Por último, a morte. Para serem postas à prova e terem tribulação de 10 dias, conforme o versículo 10, o efeito da tribulação seria o do provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo nosso Senhor seria testada sob a ameaça de morte, mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mas completo, de sofrimento. Seria uma provação completa, mas teria seu fim. Por isso, quando somos provados, aguardar em Deus, esperar, não nos sacrificar com palavras, e além do que está escrito e da nossa fé, mas esperar com paciência no Senhor, como está escrito, esperei com paciência no Senhor, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, por ter vínculos tão fortes como a idolatria oficial de Roma naquela época, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Esta carta fala sobre perseguições que viriam até décadas depois do Apocalipse. Perseguições, elas atingiram seguidores de nosso Cristo naquela cidade. Então, ser fiel até a morte, versículo 10, o Senhor confortando, o Senhor chamando a atenção, ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição, para alguns, poderia ser a própria morte. Aleluia! Mas assim, deveriam ser fiéis. Às vezes, arrumamos qualquer desculpas para não fazer algo que Deus pede, mas nada, nem a nossa própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa nos mostra aqui, glória a Deus, refere-se à coroa da vida, da vitória. A coroa em que vem de Deus, o único que pode dar esta coroa, coroa da vida, Jesus Cristo. Aqueles que amam a vinda de Cristo receberão a coroa da justiça, diz lá em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvirem a sua mensagem. O vencedor, no versículo 11, aqueles que permanecerem fiéis diante das perseguições serão vencedores em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! O vencedor, aquele que permanece fiel, aquele que anda com Cristo, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não sofrerá e nem sofreria o castigo eterno, é o que diz a palavra de Deus. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis do Senhor não sofrerão a segunda morte, é o que nos diz Mateus 10 e 28. Todo aquele que confessa a Cristo tem o seu nome escrito no livro da vida, e com certeza poderão todos os ímpios morrerem e irem para o inferno, mas aquele que aceitou a Cristo, que andou no caminho do Senhor, de forma alguma ele vai sofrer o dano da segunda morte. A primeira pode até vir, se Jesus Cristo não vier logo, vai morrendo, até a vinda de Jesus. Mas mesmo assim, na vinda de Jesus, a gente não sofre nenhuma morte, nenhuma. Primeiro somos arrebatados e segundo somos julgados lá no tribunal de Cristo para recebermos o nosso galardão. E ele diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós temos aqui uma rápida conclusão. Morar em Esmirna, no primeiro século, naquela época, não era fácil para os discípulos de Jesus. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa: a idolatria oficial daquela cidade. Juntando a região, a força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos crentes da cidade. Irmão, como é que está a sua fé?
Às vezes, eu estou sofrendo alguma coisa, irmão, nós não sofremos praticamente nada. Estamos no Brasil, graças a Deus, ainda tem liberdade para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho. Tentando abandonarem a sua fé para melhorar as suas circunstâncias ou até mesmo evitar a morte violenta. Não adianta. Para vencer, teria o quê? Acreditar no poder daquele que já venceu a morte, Jesus Cristo. Mesmo se morrerem, mesmo se nós morrermos, o nosso Cristo nos ressuscita. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, torna a viver. As suas vidas, nossas vidas eternas, seriam garantidas, ou somos garantidas, somente se mantivermos sua confiança, nossa confiança no nome santo do Senhor. O primeiro e o último que esteve morto e que tornou a viver, Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Salvador. Aleluia. Honras e glórias seja dada ao nome santo do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Querido Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui falando um pouquinho da tua palavra. Ó Senhor, continua nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo, guardando, para que a gente possa receber no final a nossa coroa de justiça, a coroa da fé, a coroa da vida. Amado Deus, toca no coração daqueles que nos ouvem e opera maravilhosamente em cada um, dando a liberdade que todos nós precisamos. Em o nome de Jesus eu te peço e em o nome de Jesus eu te agradeço. Desde agora e para sempre, você que ora conosco, diga amém, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Glória a Deus.